e vivia um pouco do que a gente sabe que muitos dos nossos jovens vivem, né? Infelizmente, não conhecem a Cristo, não conhecem a igreja, não conhecem ali a fé, e acabam buscando prazeres em coisas que, ao longo do tempo, né, só destroem essa pessoa, com bebida, álcool, né, enfim, aquele tipo de álcool. Fumava, né, tinha ali um conceito totalmente errado a respeito das relações, sexuais ou não. E Maria era uma pessoa muito perdida, né? Ela não tinha noção do que era certo, né? Na verdade, ela fazia um pouco daquilo que Paulo fala, né? Que era errado, ela fazia e achava que era certo e estava tudo bem. Para ela estava tudo bem. Mas tem um momento na vida dela que ela vai entender uma coisa e essa chave vai virar. Mas eu não vou contar para vocês ainda o que é, tá? Isso eu conto no final. E agora eu queria entrar em Isaías. Por quê? O que Isaías tem a ver com isso? Né? Isaías, ele é um dos maiores escritores do Antigo Testamento, gente. Tá? Um dos maiores profetas ali, de todo aquele povo. Muito conhecido, né? Tem paralelos muito grandes, porque Isaías, ele é o profeta messiânico. Isso é muito interessante a gente ver. Ele é um dos profetas que mais fala a respeito do Messias, da restauração, né, da nova terra. Ele cita esses termos, é muito interessante isso. Coincidentemente ou não, ele também, o livro de Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. São certas coincidências, né? Não são coincidências, né? Deus sabe o que faz. Deus é muito organizado nas coisas, né? E o livro de Isaías é assim, né? Ele tem esses paralelos. Mas, por mais que Isaías tenha sido um homem muito fiel, né, a mensagem de Isaías, olha que interessante, né? Se a gente lê ali o livro todo, a gente vê que é uma mensagem de muita repreensão. Isaías não vivia num período fácil ali para o povo de Deus. O povo de Deus estava passando por muitos problemas, né? Tinha passado por exílio, guerra, o povo estava escravo de novo. Quer dizer, Isaías olhava aquela situação, cadê aquela cidade santa, aquele povo que Deus tirou do Egito, que Deus fazia milagres pelo aquele povo? Aquele povo tinha praticamente estava assim, sumiu. Isaías não conseguia ver essas pessoas mais. As pessoas estavam perdidas ali, e Isaías repreendia muito os pecados daquele povo. Era uma época de apostasia e de iniquidade, né? Se não bastasse a apostasia, também a prática consciente do pecado era muito comum. Infelizmente, isso estou falando dentro do povo de Israel, tá, gente? Não estou falando de fora, não. De fora, o negócio era bem pior, possivelmente. Mas dentro do povo. Isaías lidava com essa situação. Vamos entender, pensando na dor de Isaías de ver o povo santo do Senhor passando por essas coisas. Que difícil de ver assim, né? E ele traz essas mensagens, né, contra a apostasia, dando conselhos de como as pessoas deveriam buscar a Deus, de como elas deveriam encontrar aquele mesmo Deus que livrou elas do cativeiro. Inclusive, Isaías cita muito a questão do sábado. Ele fala muito a respeito disso, como as pessoas deveriam se atentar ao sábado do Senhor, para que não se desviassem, para que aquilo fosse um sinal, né, junto com o povo. Então Isaías tem essas características muito interessantes, né? Mas é interessante porque, por mais que Isaías fosse um profeta, né, inclusive a própria esposa de Isaías, ela é chamada de a profetisa, né, não cito o nome dela, dá a ideia de que talvez ela fosse uma profeta também. Isso é interessante. Então era um homem ricamente abençoado com esse dom da profecia, mas ele encontrou algumas dificuldades nesse caminho dele. Quais dificuldades são essas? Ele não achava que ele estava pronto para pregar a mensagem para aquele povo. Ele não conseguia ver muita diferença entre ele e aquelas pessoas lá. E a gente vê isso muito claro, se vocês lerem aí, em casa vocês podem fazer isso, Isaías 1, 2, 3, 4, ele está só falando do povo. Isaías está falando que o povo tem que sair daquela apostasia, que o povo precisa se lembrar de Deus. Ele fala, toda hora falando a respeito disso. Mas no capítulo 5, quando ele começa a orar a Deus, as coisas ficam um pouco diferentes. Porque ele se coloca numa posição diferente ali. Ele fala assim: Senhor, o teu povo é um povo que passou pela apostasia, está longe do Senhor, está difícil de voltar,
não estão me ouvindo, não querem se corrigir, querem continuar fazendo o que é errado, né? Essa é a situação do teu povo. Eu não estou achando que eu sou digno o suficiente para levar essa mensagem para eles. A gente precisa resolver essa situação. Isaías faz esse apelo para Deus. Ele se coloca lá no templo, ele se ajoelha, ele ora a Deus, clamando para que Deus perdoe o pecado daquelas pessoas. Ele levava o pecado das pessoas diretamente ali para Deus, sempre fazia isso. Aí Deus dá uma visão para ele, no capítulo 5. É muito interessante isso, porque Isaías ele vai ter uma das visões mais incríveis de Deus. Ezequiel tem uma visão muito parecida com ele, de ver o trono de Deus. Isaías vê o trono de Deus, ele vê anjos ali em volta. E naquele momento que ele estava passando por essa aflição, com medo de não conseguir, Deus fala para ele assim, duas coisas para ele aprender, para a gente aprender junto. Primeiro, esquece o pecado do outro. Não fique pensando que o seu irmão está passando por uma apostasia. O que está acontecendo com você, Isaías? Qual é o seu problema hoje? Qual é o seu pecado hoje? Esse é o primeiro ponto que ele levanta. Esse é o primeiro ponto. O segundo, gente, se eu tivesse a capacidade de fazer tudo sozinho, eu não ia precisar de Deus para nada. Vocês concordam comigo? Se eu conseguisse pregar para todo mundo, se eu conseguisse resolver todos os problemas da igreja, eu não precisaria de Deus para nada. Se eu fosse autossuficiente, mas nós não somos. E é isso que Deus fala para Isaías: olha, você tem os seus problemas, mas eu vou te ajudar. E aí acontece aquela cena do capítulo 5, onde o anjo vem com aquele fogo na mão, bota aquele foguinho na boca de Isaías e diz assim: você está purificado agora. Eu estou perdoando os seus pecados. Eu estou purificando o que você vai falar. E Deus faz um chamado, né? Depois que ele faz isso, né? É interessante. Ele faz um chamado nesse capítulo. Eu não vou ler o capítulo todo, gente, para não tomar muito tempo, porque é um pouco grande. Vocês podem fazer essa leitura. Ele faz esse chamado, né? No capítulo 6 ele faz esse chamado para Deus ali e pergunta, né? Que Deus fala que ele está precisando de alguém. Quem que vai fazer isso? Então, quem que vai fazer a obra? Quem que vai lá na frente? Quem que vai corrigir o povo? Isaías levanta a mão e fala: eis-me, envia-me. Ele entendeu que ele estava sim com um problema de pecado. Ele era pecador, miserável, como todos nós somos, carente de Deus, como todos nós somos. Mas ele se colocou à disposição para que Deus resolvesse aquilo. E Deus fez exatamente assim. Deus aceitou e ele começa o ministério. E aí a coisa muda. Vocês podem analisar, fica esse convite, leiam Isaías, gente, é muito bom. Versos do capítulo 7 para frente, ele ainda continua fazendo algumas repreensões ao povo, mas muda o foco. Parece que ele entendeu, né, que agora quem iria resolver aquilo não era ele. Ele não tinha capacidade para resolver, mas Deus tinha. Deus estava disposto a ajudar ele a resolver aquilo. E é o que acontece. Então Isaías, ele tem essa história, né? Isaías estava disposto a fazer a vontade de Deus. Não tinha tempo ruim para Isaías. Ele não ficava colocando empecilho. E às vezes a gente faz isso, né? A gente tem um pouco dessa mania. Poxa, mas o irmão do som atrasou, e fala mal do irmão. Ah, porque... Gente, não é necessário isso, né? Se você tem capacidade de ajudar, estou dando som, gente, só estou dando um exemplo que foi o que aconteceu, né? Agora. Mas com qualquer coisa. A gente tem que entender. Às vezes a pessoa não conseguiu fazer porque ela teve uma dificuldade. Isso acontece. Se acontece com a gente, o que vai acontecer com os outros, né? Então a gente tem que ter isso. A disponibilidade de falar assim: Senhor, a gente tinha planejado, na verdade, aqui alguma coisa, não deu certo. Então me coloca lá para fazer. Me ajuda a conseguir organizar isso daqui. Isaías era esse homem, né? Ele era essa pessoa. Quando ele percebeu que ele poderia fazer diferença, ele foi com tudo. Ele não tinha tempo ruim.
igual eu falei, né? Com fé, ele enfrentou os desafios que ele tinha, e eram muitos, principalmente com aquele povo, né? E ele foi lá pregar a mensagem de Deus para todo aquele povo e, consequentemente, para o mundo também, né? Olha a disponibilidade de Isaías. Mas o que eu acho interessante também de Isaías é que nem tudo são flores. Às vezes a gente olha para esses textos e fala assim, nossa, como é fácil, né? Então quando eu estiver com um problema na minha vida, eu vou lá em casa, eu ajoelho e acabou, né? Resolveu. Não é assim, gente. A gente sabe que não é. Pelo contrário, né? Parece que quando a gente se coloca na disposição de Deus para resolver, é aí que começam a aparecer os problemas, né? É engraçado isso.